Muitas pessoas fazem loucuras por amor, não é mesmo? Você mesmo já deve ter feito algo fora do normal por uma pessoa que amava. Mas no caso que irei contar hoje, meus caros, vocês vão ver que essas loucuras de amor podem passar dos limites. Eu sou o detetive Bira. A nossa história de hoje começa na França, mas tem um fim trágico em Israel. A garotinha Rose Pizen nasceu na França e era filha da judia francesa Marie-Charlotte Renaud, que tinha parentes em Israel. O pai da garota era o israelita Benjamin Pizen, que era filho de mãe francesa e pai israelense. Quando Rose Pizen nasceu em Paris em 2004, nenhum de seus pais tinha completado 20 anos de idade. E durante seus 4 breves anos de vida, ela passou por inúmeras experiências traumáticas. O casal se conheceu quando Charlotte tinha apenas 14 anos de idade, em uma cidade do norte da França. Depois de namorarem um tempo, Charlotte se casou com Benjamin quando ela tinha 18 anos de idade. Logo depois de se casarem, os dois tiveram a filha e resolveram fazer uma viagem para Israel. O objetivo? Benjamin ainda não conhecia o seu pai biológico e, por isso, queria conhecê-lo e apresentar a sua família, Charlotte e Rose. Até aí, tudo bem. Benjamin só queria conhecer seu verdadeiro pai. E o encontro entre pai e filho aconteceu, mas não como Benjamin esperava. Rony Ron, pai de Benjamin e avô de Rose, mostrou muito interesse em Charlotte, mesmo sendo sua nora. Estranho, não? Bom, parece até aquelas histórias do Casos de Família. Mas acreditem, tudo isso realmente aconteceu. Charlotte e Ron então começaram a se envolver intimamente e se apaixonaram. Quando chegou no dia de Charlotte e Benjamin voltarem para a França, ela disse que ficaria em Israel porque queria passar o resto de sua vida com Ron, o seu sogro. Vocês têm noção de quanto isso é estranho? Benjamin foi conhecer seu pai biológico, que acabou, de certa forma, roubando sua esposa. Benjamin não pensou 2 vezes. Retornou para a França com sua filha, já com pedido para formalizar o divórcio. Os dois se divorciaram. Charlotte estava vivendo em Israel com Ron e Benjamin na França. 2 anos se passaram. Tudo parecia estar correndo normalmente, até que Benjamin começou a ter problemas com a justiça. Ao que tudo indica, Benjamin não estava criando a criança como deveria. Em 2007, por exemplo, quando Rose tinha apenas 3 anos de idade, ela foi parar no hospital por causa de abusos e negligências do pai. Ela tinha sido espancada brutalmente e estava muito machucada. E a triste saga de Rose começava ali. Charlotte precisava fazer alguma coisa, pois, querendo ou não, Rose ainda era sua filha. Charlotte já havia se casado com Ron e o casal, inclusive, já tinha 2 filhos. Os dois requereram a guarda de Rose, o que gerou uma batalha judicial. Em dezembro do mesmo ano, as autoridades francesas permitiram que Rose se mudasse para Israel, para morar com sua mãe e seu avô padrasto. Quando Rose chegou em Israel, sua mãe percebeu que ela tinha alguns problemas por causa da criação conturbada do pai. Ela não conseguia falar nem francês e nem hebraico, o que dificultava a sua comunicação com a família, já que os dois eram estranhos para ela. Depois, ela começou a demonstrar dificuldades com habilidades motoras, por causa dos maus tratos que sofreu quando vivia com o pai.
Rose costumava bater a cabeça na parede e ainda não tinha aprendido muito sobre higiene. Os vizinhos de Charlotte e Ron diziam que a garota vivia chorando pelos cantos e que sempre estava muito triste. O casal ainda tentou algumas vezes encontrar alguma instituição que ficasse com Rose, mas não conseguiram. As tentativas de se livrar da garota aconteceram tanto da parte da mãe quanto da parte do pai, o que fez os jornais locais chamarem Rose de a menina que ninguém queria. Charlotte e Ron, então, pensaram em uma solução para aquela situação. Eles resolveram deixar Rose com a mãe de Ron, Vivian Yakov. Ela cuidou de Rose por vários meses e, ao que tudo indica, as duas se davam muito bem. Vivian atendia a todas as necessidades especiais de Rose, muito diferente do tratamento de Charlotte e Ron. No dia 12 de maio de 2008, Ron e sua mãe tiveram uma discussão. Vivian queria que Ron e Charlotte pagassem uma creche para a garota, ou mesmo matriculasse ela na escola. Isso facilitaria os cuidados com Rose. Ron ficou completamente enfurecido. Recolheu as coisas de Rose e a levou para casa. Essa seria a última vez que Vivian veria Rose. O tempo foi passando e Vivian não teve mais notícias da garota. Ela tentava entrar em contato, ligou várias vezes para a casa da família, mas não conseguia falar nem com Ron e nem com Charlotte. Algo estranho estava acontecendo. E Vivian resolveu mandar uma carta para o Conselho Nacional da Criança e fazer a denúncia. O Conselho passou a carta para o Serviço Social da região, que logo avisou a polícia. Vivian afirmou que não agiu antes porque tinha medo que seu filho fizesse algo. Estava se sentindo ameaçada. A polícia, então, foi investigar o caso. Ninguém tinha notícias da menina. E as autoridades resolveram interrogar Ron e Charlotte. No começo da investigação, Ron disse que Vivian estava envolvida no desaparecimento de Rose, mas os investigadores logo descartaram essa hipótese. Por causa dessas dificuldades, um amigo que estava envolvido no caso me pediu para dar a ele um tipo de consultoria. Os vizinhos de Vivian diziam que ela cuidava muito bem de Rose. Era como uma mãe para a menina, o que fortaleceu a hipótese de que Vivian não estava envolvida nesse desaparecimento de Rose. Eu percebi que os relatos de Ron sobre o paradeiro de sua neta eram inconsistentes. Ron alegou que tinha matado Rose e depois jogado seu corpo no rio Yarkon. Porém, ele mudou o depoimento e disse que teria entregue a garota a uma instituição, mas não sabia dizer a localidade da mesma. Tempos depois, ele deu um depoimento completamente diferente dos primeiros, afirmando que tinha vendido a garota para os palestinos. Essas inconsistências nos depoimentos de Ron indicavam que ele era o principal suspeito do desaparecimento de Rose, o que fez os policiais investigarem sua vida mais a fundo. Eu não tinha dúvidas de que Ron era o assassino. Mas mesmo assim, era preciso encontrar o corpo da garota para tirar as minhas conclusões. Quando os policiais foram vasculhar a casa de Ron e Charlotte atrás de alguma pista, eles ficaram chocados. Segundo os relatórios da polícia que eu tive acesso, Rose não tinha cama, nem brinquedos e muito menos pertences pessoais. A única coisa que a garotinha tinha era uma camisa e uma calça. Obviamente, Ron era suspeito e tinha envolvimento no desaparecimento de Rose. Bastava agora a polícia descobrir o que Ron tinha feito com Rose. As buscas se intensificaram e duraram alguns meses.
E as autoridades procuraram principalmente no rio Yarkon. Mas devido à poluição das águas, os trabalhos transcorreram lentamente. O mundo todo ficou completamente chocado com a notícia, principalmente Israel. A polícia manteve Ron e Charlotte presos, pois desconfiavam que a mãe de Rose era cúmplice do crime. E porque Ron poderia estar escondendo informações úteis para um eventual acordo com a acusação. Meses depois, exatamente em setembro de 2008, 2 mergulhadores finalmente encontraram no rio Yarkon a mala vermelha que combinava com a descrição feita por Ron. A notícia então começou a rodar Israel. O assassinato de Rose e o bizarro triângulo amoroso deixaram a população de Israel muito assustada. As estações de rádio e televisão pararam toda a programação para anunciar a descoberta do corpo de Rose. Depois da descoberta foram feitos testes para confirmar se o corpo era ou não era de Rose. Mas a descrição da mala feita por Ron, as autoridades tinham quase 100% certeza que o corpo era da garota. E mais uma vez o meu palpite estava certo. Depois que o corpo foi encontrado, a imprensa local afirmou que a mãe de Rose teria pedido para que Ron desse fim na menina. Ron afirmou para a polícia que a morte de Rose teria sido um acidente. Ele afirmou o seguinte no depoimento: Rose se comportou mal quando estava no banco traseiro do carro e eu dei-lhe um tabefe. Veio um silêncio no carro e quando olhei para trás ela estava morta. Então a coloquei em uma mala vermelha e joguei no rio Yarkon. Diante de todos esses fatos e provas do assassinato, a justiça tinha tudo para acusar Charlotte e Ron do assassinato. Depois de ficarem alguns anos presos, Charlotte e Ron finalmente foram julgados. Os dois foram condenados à prisão perpétua. Ron foi condenado por assassinato premeditado, enquanto Charlotte foi considerada culpada por solicitar o assassinato. Eu me lembro muito bem da reconstrução do assassinato de Rose. Ron fez mais algumas confissões, o que ajudou o tribunal a incriminá-los. No local onde o corpo de Rose foi encontrado, muitas pessoas levaram flores e velas e mensagens. A vida de Rose foi marcada por abusos, negligência, esquecimentos e crueldade. Infelizmente, ela não está mais entre nós. Mas ao menos a justiça colocou os assassinos na cadeia. Bom, caros amigos, esse foi o triste caso de Rose Pizem. Por hoje, fico por aqui, mas nos encontramos no próximo vídeo. Até mais.